E o Ceará, hein, que estava com o jogo na mão e acabou vacilando. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo em 3 pontos. Eu convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like, que é sempre muito importante para a gente continuar batendo esse papo, bem pertinho de 10 mil inscritos. O Ceará, queria começar falando que não fez um jogo ruim, né? O Ceará não fez um jogo ruim. Pelo contrário, eu acho até que o Ceará foi melhor do que o Atlético em boa parte do jogo. Sem zoeira. Acho que o Ceará foi melhor. O Ceará teve presença no ataque. O Ceará foi um time que criou oportunidades, ou pelo menos criou incômodo para a defesa do Atlético Mineiro na saída de bola. Obrigou várias vezes ali o Atlético, que vinha com a linha de 3 zagueiros, com Vitor Hugo, Lianco e também o Júnior Alonso, a quebrar essa bola, jogar ela lá para frente. O Ceará ganhava o duelo, recuperava, botava a bola no chão e tentava de novo partir para o ataque. Criou algumas chances, duas principais no primeiro tempo. A cabeçada do William Machado aos 16 no cruzamento do Mugni de escanteio, e aos 21 uma bola roubada, que o Atlético de novo saiu errado, inclusive forçado ali pela postura do Ceará defensivamente. E aí vem um cruzamento do Mugni e o Pedro Henrique acaba cabeceando por cima. O Ceará buscou muito a referência do Pedro Raul dentro da área. Na verdade, não só dentro da área, mas quando ele flutuava ali. Mas o Ceará buscou muito ele. Apertou, o Ceará dava no Pedro Raul para tentar ou a casquinha ou o domínio para tentar escorar ali para algum jogador que vinha de frente. Mas o time não manteve o ritmo. E esse é um detalhe que precisa ser ponderado. O Ceará não manteve a mesma intensidade. E é óbvio também, o time não vai jogar com o mesmo ímpeto do primeiro ao último minuto de cada tempo. Não vai acontecer. Mas ele foi baixando a guarda, ele foi baixando ali o ritmo, e ao mesmo tempo o Atlético foi crescendo. Então o que o Atlético foi fazendo assim, era uma linha assim, depois vai subindo no final do primeiro tempo, o Ceará tá aqui e ele vai caindo no final do primeiro tempo. Então os dois se encontram ali, o Atlético equilibra o jogo, mas não tem nenhuma chance. No primeiro tempo, o Fernando Miguel não faz uma grande defesa ou um lance perigo, uma bola cruzada, nada. O Atlético não fazia um bom jogo e isso era muito nítido. O Cuca estava extremamente incomodado, o treinador do Atlético. E aí o seguinte, o Ceará poderia ter saído na frente. Se fosse falar assim, talvez de merecimento, talvez até merecesse, pela intensidade que começou ali os 20, 25 primeiros minutos. Poderia ter feito 1-0 com o gol do William Machado, que iria coroar um momento excepcional de mais uma boa atuação dele. O Everson faz uma grande defesa. Essa oscilação, eu pergunto para você, ela é por causa de quê? O que você acha que essa oscilação, o que é que ela quer dizer? É uma questão física, é uma questão de encaixe de jogo, é um jogadores que estão abaixo? Eu, por exemplo, acho que o Pedro Henrique não fez um bom jogo. O Pedro Raul, por outro lado, não é que ele fez um jogo ruim, mas ele ficou muito isolado muitas vezes, sem alguém para articular, e por isso eu digo que o Pedro Henrique não foi bem, porque era um Ceará que insistia na bola aérea, não só na busca pelo Pedro Raul, mas faltava um pouquinho de criatividade. Nicolas na área, Fabiano Souza na área, os volantes bola na área. Então acho que o Ceará ficou muito pragmático no primeiro tempo. A queda de produção, a não manutenção, você atribui aqui, esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, um erro num jogo de Série A, ele pode ser fatal. E por que eu acho que o gol do Rony, já ali na metade do segundo tempo, ele é um erro fatal? Porque é o placar do jogo é 1-0 Atlético, mas porque o Atlético cresceu, a entrada do Hulk fez o jogo mudar um pouco a configuração, porque o Cuca tira um zagueiro, coloca o Hulk lá na frente para jogar junto com o Rony, abre um 4-4-2, fica um time mais compactado e chegando um pouquinho mais na frente, atrapalhando um pouco mais ali, chegando, pisando no campo ofensivo, atrapalhando o sistema defensivo do Ceará. Mas que criou, botou bola na trave, fez o Fernando Miguel trabalhar, deu uma canseirinha maior ali no começo do segundo tempo, mas aí o jogo foi de novo se equilibrando. O Ceará teve um chute do Pedro Raul, que foi muito pouco no segundo tempo, mas aí o jogo estava ali equilibrado, sem nenhum assim se destacar efetivamente. Aí vem uma bola que é lançada,
A defesa do Ceará corta e tem 6 jogadores do Ceará. 6. Inclusive tem um print aí viralizando, rodando por todo o grupo aí. 6 jogadores do Ceará na frente da área. Os 4 defensores, mais os 2 volantes. Aí o Rony recebe a bola, o Fernando Miguel nesse lançamento procurando o Hulk, ele vai antecipando, a bola é cortada, ele vai voltando pro gol. O Rony domina a bola e olha pro gol para tentar fazer aquela batida por cima do Fernando Miguel. Aí ele percebe que não vai dar. O que é que ele faz? Ele começa a arrastar a bola. Arrasta a bola pro centro da área, só que é ele contra 6. Talvez ele e o Hulk mais 6 jogadores do Ceará. O que é que se faz num momento como esse? Você tira o espaço do atacante, ele já está isolado. Obrigue ele a tomar uma decisão ou de drible ou de voltar essa bola para trás. O que é que o Ceará faz? O Ceará espera. Os 6 jogadores ficam ali naquela linha esperando o que é que o Rony vai fazer. E o Rony, né, tem algumas deficiências aí técnicas, era muito criticado no Palmeiras por algumas decisões malucas. Hoje tentou uma bicicleta que a bola foi bater na Ceará Amor. Mas aí ele vai arrastando e ele finaliza de longe lá no canto do Fernando Miguel. Há quem diga que foi falha, há quem diga que não foi falha, que foi muito mais mérito do Rony. É muito longe, é um ponto a ser destacado. Acho que o Fernando Miguel talvez nem ele tenha esperado o que ia acontecer, mas entra dentro do pacote do sistema defensivo do Ceará, dar espaço para o finalizador do time adversário. Então o Rony acertou, foi feliz no chute, mas há um erro que custa muito caro. Esse é o segundo ponto, o erro que custou caro. O jogo estava equilibrado, mas esse detalhe acaba mudando a configuração do jogo. Porque aí o Cuca já coloca o Júnior Santos para puxar contra-ataque, ele já fortalece o meio de campo, e depois ele, no final do jogo, ele desfaz, né? Ele tira o Rony, coloca o Igor Rabelo, aí de novo fica uma trinca de zagueiros, o Ceará insistindo na bola aérea, e o Atlético foi muito, muito mais efetivo na sua proposta de jogo, do meio para frente, né? Então, o erro, né? O gol do Atlético acabou matando ali qualquer possibilidade do Ceará, que ainda ficou com um homem a mais, é verdade. O Lianco acaba sendo expulso, matando um contra-ataque aos 43, mas mesmo assim não foi o suficiente para fazer o Ceará ir para cima e tentar fazer uma mudança. E a gente vai falar disso exatamente agora no terceiro ponto. Antes de mais nada, falar da Zirac Jeans, que está sempre com a gente. Estou com esse modelo cinza maravilhoso e você pode também conferir todas as possibilidades, todas as ofertas da Zirac Jeans. Você coloca lá hashtag Vim Pelo Manso e confere tudo, a melhor qualidade. Você encontra a Zirac Jeans, Zirac_Jeans, vai lá, confere as ofertas. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é dizer o seguinte, eu acho, minha opinião, é que o Léo Condé demorou demais para fazer as mudanças necessárias. Demorou muito. Eu até fiz essa pergunta para ele na coletiva e ele explicou que estava satisfeito com o que estava acontecendo dentro de campo e que isso varia muito do jogo. Às vezes ele vai trocar mais cedo, às vezes ele vai demorar um pouco mais para trocar. Ele falou também sobre dar uma sequência a um time que ainda está em formação. Ele usou os 5 meses de trabalho, de janeiro até aqui, com esse novo time. Tudo isso faz sentido. Porém, eu discordo de que hoje o time era para você manter o time. Discordo mesmo, assim. O Ceará não foi nem questão física, mas foi questão de jogo mesmo. Foi perdendo a intensidade, foi baixando o ritmo, os jogadores começaram a afrouxar a marcação, o Atlético foi saindo para o jogo e o Ceará começou a assistir. Se a gente olhar para o segundo tempo e disser assim, não, o Ceará foi bem, foi um jogo de igual para igual eu acho que em algum momento foi. Mas acho que o Atlético foi muito mais consistente do que o Ceará no segundo tempo. O Atlético se aproximou do gol adversário muito mais do que o Ceará. E quando eu digo muito mais, são 3, 4 chances a uma do Ceará. Então assim, na proporção eu acho muito mais. Né? Não foram muitas chances do Atlético. Mas acaba que o time mineiro acabou tendo mais chances de chegar ao gol da vitória. E aí, eu faço algumas perguntas. Será que é porque o Léo Condé estava mesmo satisfeito com o que estava acontecendo dentro de campo? Não sei. Porque o Ceará já fez tempos melhores contra o Vitória, contra o Grêmio, contra o Vasco. Então, assim, olhar para o cenário do segundo tempo e dizer que foi positivo, que estava satisfeito, isso até me preocupa um pouco. 2. Será que era insatisfação com o que poderia vir do banco?
Você olha para o banco de reservas e, pô, eu não tenho muito o que fazer. Vou colocar o Lelê no lugar do Pedro Raul? Para que eu vou colocar o Lelê com 15 minutos se ele não vai entregar? Eu deixo o Pedro Raul até o máximo que ele conseguir jogar. E isso serve para o Rômulo, isso serve para o Bruno Tubarão, isso serve para o Ailon, que entrou e quebrou a bola. Então, assim, às vezes me parece também que o Ceará não tem muito o que fazer. As opções que ele tem. E hoje poderia ter ganho o jogo. Né? Às vezes a galera acha que é só porque perdeu. Não, estou falando porque perdeu, não, estou falando do desempenho. Né? É um time que não, as opções que vieram do banco dificilmente elas mantêm. O próprio Lourenço, que era um grande destaque do time na temporada passada, esse ano não mantém o nível quando ele entra no lugar do Sobral, por exemplo. E hoje aconteceu de novo. Você mal viu o Lourenço pegar na bola. O Ailon teve chance também, como eu disse, quebrou a bola. O Rômulo foi um que ainda conseguiu uma finalização ali aos 42, uma jogada do Nicolas, né, que é um substituto do Matheus Bahia, mas que também não manteve o nível. Errou muito no primeiro tempo. Então, assim, será que não é porque o Ceará está sentindo falta, o Léo Condé está sentindo falta de material humano para poder fazer as mudanças e definir melhor os jogos? Essa fica sendo a pergunta para mim que é muito importante para ser respondida, porque está vindo uma janela de transferências, uma pausa, que aí o Ceará vai precisar fazer reflexões. Eu sei que tem a questão do orçamento, eu sei que tem a questão financeira, eu sei que tem a questão também do grupo, né? O grupo de jogadores, o perfil que o Ceará está buscando. Mas além de perfil, além de questão financeira, o Ceará vai precisar de futebol, de bola para continuar equilibrado no campeonato. Não é um desastre perder para o Atlético Mineiro. O que não dá é para a gente achar, o que não dá para a gente fechar os olhos para o que a gente vê acontecendo no campo. E hoje ficou um pouco evidente de que o Ceará tem algumas limitações que fazem a diferença no placar final do jogo. O Atlético ganhou o jogo hoje, sem fazer muita força, sem fazer um grande jogo. E isso é um problema. Isso é um problema. Na Série A do Campeonato Brasileiro, quando você perde pontos para o adversário que não é melhor que você, que não está melhor que você na partida, isso se torna um problema. E é preciso refletir. De novo, sem terra arrasada, longe disso. Mas esse vídeo aqui serve para a gente fazer uma reflexão. Você comenta aí também sua opinião, deixa aí nos comentários, é importante a gente continuar batendo papo, tá bom? Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like no vídeo, e aqui vai ficar um conteúdo do canal dos últimos jogos aí da equipe do Ceará também. Um grande abraço e até a próxima.